canal da gente. A gente curte você. Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa voltado ao universo da saúde, em especial da saúde mental. E justamente por ser um programa voltado ao universo da saúde, apresentado por mim, Leonardo Abraão, psicólogo e palestrante, hoje nós trouxemos aqui um convidado especial, é um advogado. Mas ele é um advogado especialista em direito da saúde, discute as questões jurídicas relacionadas ao exercício da medicina e ao exercício também dos demais profissionais da área de saúde, profissionais de estabelecimentos, como por exemplo hospitais, clínicas, né? Porque todos os relacionamentos humanos são normatizados, regulados pelos princípios legais, né? As normas jurídicas, em um Estado democrático de direito, como é o caso da sociedade brasileira. E aí o Ronald Berens, advogado de Belo Horizonte, veio a Uberlândia, concedeu aí uma palestra excelente, né, ao IPAC, Medicina Diagnóstica, e eu o convidei para estar aqui no Fale Mais Sobre Isso, discutindo a questão do direito de saúde. A palestra que ele deu, promovida pelo IPAC, em parceria com a Fecunda, Reprodução Assistida. Ronaldo, é um prazer te ter aqui, agradeço a sua disponibilidade, apesar, né, de estar aqui, voltando para Belo Horizonte, pegando o avião, mas veio falar aos telespectadores do nosso programa sobre as questões jurídicas. Eu falei certo, né? As questões jurídicas relacionadas ao universo da saúde. Exatamente, você falou certo. Em primeiro lugar, o prazer é todo meu, eu agradeço. É sempre bom falar dessas ideias que eu acredito. Acho que ontem eu deixei isso um pouco claro e acho que de fato a gestão de relacionamento com os pacientes, hoje nós temos um novo paciente, a gente tem uma nova dinâmica na área da saúde. Eu acho que o direito precisa de apoiar os profissionais da saúde nessa nova dinâmica. Essa a minha função hoje. Antes ainda da questão jurídica relacionada ao universo da saúde, você tem trabalhado a questão de gestão de relacionamento com os pacientes, né? Exato. Eu faço um estudo hoje, eu estou em fase de conclusão de um doutorado lá na França, que trabalha exatamente isso. A base, o início disso tudo foi quando eu li uma pesquisa já há algum tempo, por volta de 2005, é uma pesquisa um pouco, já era desatualizada à época, mas que fala que 70% dos problemas que desembocam na justiça comum, que representam a ação de um paciente contra um profissional de saúde ou contra o hospital, seja do ponto de vista do direito civil, quer dizer, na justiça comum ou mesmo do ponto de vista ético, no Conselho Regional de Medicina, advém de um mau processo, de uma má relação médico-paciente. Se perde o liame de comunicação em algum momento. Então, baseado nisso, eu vi que o trabalho preventivo ele precisa de tentar recuperar ou tentar permanecer com esse poder de comunicação entre esses atores. E como é que você, como advogado, se sente, né, ao lidar com essa questão, por exemplo, da comunicação entre paciente e profissional da saúde, e inclusive dizendo que 70% aí dos casos, né, das demandas jurídicas tem por base a ruptura dessa comunicação? Em primeiro lugar, eu me sinto preocupado e por vezes até constrangido. Porque eu que nasci em uma medicina na década de 70, meu pai era médico, e que era aquela medicina olho no olho, era aquela medicina que era praticada no Brasil, no interior. Obviamente era uma medicina menos sofisticada, menos desenvolvida, mas era uma medicina mais próxima, que aproximava os seres humanos. A gente tem que falar disso 40 anos depois, é um fator que me preocupa e muitas vezes me constrange. Mas ao mesmo tempo eu me sinto muito embalado e apaixonado pelo tema, principalmente porque eu acho que esse é um problema estrutural, não é um problema dos atores. Tem-se uma tendência muito grande a tentar culpar o médico com relação a isso. Eu acho que o médico é uma vítima disso e acho que nós precisamos de ter uma discussão profunda em nossa sociedade a esse respeito, porque isso vai sempre desembocar nos currículos das faculdades, seja da medicina e seja até mesmo do próprio direito, porque as pessoas sempre estranham a figura de um advogado falando isso, é porque no Brasil o advogado é preparado para o litígio. E acho que isso é um gap muito importante da educação e a gente tem que ser preparado para a prevenção também. Aí você está falando do profissional do direito, no curso, né, do direito, que não tem essa preparação sempre o litígio. Mas você citou a questão da própria formação do médico na sua graduação. Você acha que há uma falha nesses processos de graduação do médico? Eu acho que há algumas falhas com relação a isso. Em primeiro lugar, a quantidade de faculdade de medicina que tem. O Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina sempre foram vozes isoladas no Brasil, tentando impedir a abertura, a profusão de cursos que houve.
A gente não sabe para atender a quais interesses, mas a profusão de custos que houve em medicina sem a necessária qualidade, como acontece no direito. Fala-se, acho que é um debate cruel, fala-se que eles estão tentando reservar mercado. Mentira. Falta médico no Brasil. O que eles estão tentando fazer, de fato, é em preservar a qualidade da assistência. Então, sempre, a quantidade de faculdade, primeiro, é um grande fator de preocupação. Mas o currículo também é um fator de preocupação. Agora, se tivesse um controle de qualidade sobre o processo de abertura, você não seria contra a abertura de nossas faculdades, desde que elas fossem fiscalizadas? Lógico que não. É como a importação agora, que está se chamando de importação de médicos cubanos. Pelas discrepâncias, a palestra da Fabiola ontem, ela demonstrou isso para a gente, pela discrepância do número de profissionais por habitantes, essa pode ser uma solução paliativa, porém necessária. Contudo, precisa de haver uma avaliação do currículo dessas pessoas também. Então, quer dizer, tudo dentro... uma lei existe, apesar da quantidade de leis que nós temos no Brasil, mas ela existe com um propósito específico. Então, a gente precisa, dentro desses princípios da legalidade, dentro dos princípios dessa racionalidade legal, porque as coisas têm uma razão de ser, a gente precisa de preservar efetivamente o papel de cada um. Certo, mas especialmente em relação ao currículo, eu te interrompi você dizendo, qual que você acha que uma falha, uma carência, uma lacuna muito grande aí? A gente não tem, por exemplo, dentro do currículo das faculdades, seja de medicina ou direito, nenhum tipo de matéria de gestão. Eu estou falando de um pouco de parte administrativa, mas gestão sempre a gente fala também de relacionamento. Processo de liderança, lidar com o outro. A gente não tem nenhuma cadeira ligada à negociação. Negociação, você precisa de muita maturidade pessoal para fazer uma negociação. E precisa de técnica para isso. A gente não tem nada disso. Até a própria, algo que é presente no currículo, que é a própria ética médica, o código de ética médica, ele é visto dentro das faculdades, pelo menos as faculdades que eu conheço, e o que eu vejo dos próprios médicos dizendo, é visto de uma forma quase que acessória, podemos dizer assim. Ela deveria ser vista de uma forma bastante mais profunda, porque a base desse relacionamento ela está descrita no Código de Ética, no caso específico da medicina, mas também no da psicologia, no Código de Ética da enfermagem. O código é que normatiza a conduta desse profissional, o que se espera da conduta desse profissional. Nesse sentido dessas lacunas, dessas carências, por exemplo, em relação aí à ausência de matérias como gestão, ou relacionamento, ou comunicação, que você coloca que o médico acaba sendo uma vítima depois no exercício da profissão. E até mesmo porque um médico pega um paciente já absolutamente estressado. Não queira dizer que o médico pega um paciente que está satisfeito quando ele tem que esperar 4, 5, 6 horas para ser atendido no sistema público de saúde. Sem especificar local nenhum, mas é o que a gente vê a todo momento. Com pacientes esperando em maca, em corredor. Não me diga que esse paciente vai chegar com alegria para o médico. Ele já chega um paciente complicado para esse médico. Aí soma isso a ausência de matérias tipo gestão, né, no currículo. E some-se isso a uma inexistência de uma carreira de Estado, por exemplo, para médicos, como lá para juiz, que é o grande pleito do Conselho de Medicina hoje. Soma-se a isso a quantidade que hoje o médico tem que trabalhar para poder preservar um padrão de vida que ele deseja fazer medicina. Tem médicos que trabalham em 4, 5 empregos, fazem plantões de 12 em 12 horas. Hoje é efetivamente uma loucura. E ainda mais, e completo, que é o que eu também acho, o médico hoje também é uma vítima, e obviamente eu não estou tirando, não estou aliviando nenhuma responsabilidade, porque ele também é responsável, mas ele também é uma vítima, porque hoje as instituições elas não se prepararam para estudar uma metodologia exatamente para fazer essa gestão desse paciente. Ouve-se mal, ouve-se de uma forma precária a este consumidor, que é o paciente. Inclusive aos próprios profissionais internos, ouve-se mal a essas pessoas que têm muito para contribuir para a evolução do sistema. No próximo bloco, nós vamos falar mais sobre essa questão, a relação do médico com o paciente à luz, né, aí da produção jurídica, dos conhecimentos, né, da normatização, certo? Perfeito. Voltamos no próximo bloco falando mais sobre isso. Nos aguarde.